Espírito Santo. O mais antigo é esse aqui, do Igreja Capixaba, traz a descendência dos 7 barões que o Espírito Santo teve durante o Império. Vem até meados do século XX, os descendentes dos barões. Você tem que ser pertinho do microfone. Como é que é aqui? Alô? Esse aqui, que é mais antigo, é a nobreza capixaba, e traz a descendência dos barões que o Espírito Santo teve durante o Império. Desde o barão de Itapemirim até o barão de Bom Jardim, que foi o último. Vem até os descendentes, até meados do século XX. Esse aqui, o mais recente, ele traz a relação de todos os governantes do Espírito Santo, desde Vasco Coutinho até o atual governador, com alguns detalhezinhos biográficos de cada um deles. Não é uma biografia completa, porque são 200 nomes num livro fininho desse, não dá para falar uma biografia completa de 200 nomes. É isso aí. Obrigado. Muito obrigado, Paulo Estudo. Agradecemos ao grande poeta, escritor, presidente do Instituto Histórico e Geográfico, Paulo Stuck, que sempre tem nos dado a honra com sua presença. Agora eu vou convidar uma pessoa que mora aqui pertinho, do lado aqui, ó. Veio lá de Brasília, a nossa grande escritora, Margarida Drummond, veio prestigiar o nosso evento, que vai estar falando sobre as obras, sobre os seus trabalhos dentro da literatura. E é da Academia de Letras e Artes da Serra. Estou com o fardão da academia. O clérigo lá atrás, o fardão. Agora eu estou vendo que ninguém trouxe, né? Mas eu vim com o fardão. E neste momento, até este momento, né, fiz questão de ficar com ele. Um bom dia a todos. Com muita alegria, né, que eu, nessa minha caminhada de literatura, que este ano completa 40 anos de caminhada, são 16 livros, graças a Deus, publicados, que eu estou aqui hoje. Lançando da página ao palco, estudo e transposição de linguagem de Um Espelho de Machado de Assis, que é o mais novo, e o anterior a ele também, lançamento aqui em Vitória, que é o Dom Lara, Vida de Amor, Testemunho de Caridade. Nos últimos anos eu tenho feito algumas biografias, que é Dom Luciano, Especial Dom de Deus, é um livro de 1032 páginas. Para escrever sobre ele, viajei pela Itália, Colômbia e Brasil. E esse aqui é sobre Dom Leles Lara, que é da Diocese de Itabira Fabriciano. E tem também o Padre Antônio de Lucânia, Padre Antônio Ribeiro Pinto. O nome do livro é Padre Antônio de Lucânia, Sua Bênção. Antes desses livros, eu já havia escrito outros romances, poesias, crônicas. Então, eu vou falar sobre os 2 livros novos. Eu preparei o texto aqui, tá bom? Com alegria, trago a vocês, nesta linda cidade de Vitória, meus 2 livros mais novos. Dom Lara, Vida de Amor, Testemunho de Caridade, sobre o redentorista Dom Leles Lara, falecido no último dia 8 de dezembro, em Coronel Fabriciano. E o da página ao palco, estudo e transposição de linguagem de Um Espelho de Machado de Assis. Um ensaio sobre fazer teatral, com o qual mostro as técnicas apropriadas para trazer do papel para o palco uma obra literária. Em Dom Lara, obra documental, homenageei um homem de Deus que teve a sua vida em prol da igreja e do próximo, em especial o mais fragilizado, o pobre, o injustiçado. E seu trabalho, em grande parte, aconteceu em Coronel Fabriciano e em cidades da Diocese de Itabira e Coronel Fabriciano, onde chegou em 1971 para ser o pároco de Coronel Fabriciano, numa época depois do concílio, quando muitos padres e seminaristas, religiosos, religiosas,
acolhedor, seu amor e paciência, sua determinação, permaneceu fiel à sua vocação. Tinha ainda 12 anos quando entrou para o convento dos Redentoristas em Congonhas do Campo. Ali ficou 7 anos sem ir à casa dos pais, mas vivia feliz no aprendizado para seguir as pegadas de Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Ordem dos Redentoristas. Nesse tempo, acentuou-se nele o gosto pela música, do que já gostava desde os 7 anos de idade, quando, bem cedo, saía para ajudar no santuário na missa das 5h30 da manhã. E lá se encantava ao ouvir os cantos gregorianos, os cantos de coral e o ambiente religioso. A vida de Dom Lara se coaduna com a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 16, quando ele diz: ai de mim se eu não evangelizar. Disso, Dom Lara deu testemunho, vivendo o amor e a caridade, por 19 anos como bispo auxiliar de Dom Mário Gurgel e depois por 6 anos como bispo diocesano, prosseguindo como bispo emérito desde 2003 até 2016, quando faleceu no último dia 8. Tudo fez confirmando o lema episcopal que ele escolheu: a caridade tudo crê. Em sua vida, Dom Lara celebrava, apoiava a cultura, lutava pela educação, escutava quem o procurava e orientava. Visitava doentes, idosos, com atenção especial às crianças, para quem criou a cidade do menor ou de cidade dos meninos, tirando da rua crianças abandonadas e desassistidas. Como disse Darcy Franco em um dos depoimentos que muito ouvi para o livro, Dom Lara é um homem de Deus para o povo, e o mais notável de sua trajetória era sua capacidade de escutar e de escutar espalhar a bondade, transformando as pessoas através de seus atos de generosidade. E frisou que Dom Lara é homem de paz e sabedoria, é mestre do amor. Também por meio de Dom Lara, os próprios bispos encontravam apoio, conforme disse Dom Aloísio Vitral, bispo de Teófilo Otoni. Ele disse assim: para nós, bispos mais novos, Dom Lara é um ícone, a quem não poucas vezes recorremos para nos ajudar em nossos caminhos, homem inteligente e sensível que é. Assim, honra-me, queridos ouvintes, queridos presentes aqui, no Tiffany Center em Vitória. Honra-me trazer até vocês, Dom Lara, vida de amor, testemunho de caridade, a vida deste grande homem que nos deixou. Em Da Página ao Palco, o outro livro, meu 16º livro, oferece aos leitores a chance de conhecer formas especiais para a transposição da linguagem, trazendo para o palco o que se escreveu no livro. Destaca a presença do ator no palco, o cenário, o figurino, tudo a partir de estudos feitos com base em pessoas da área teatral. Nesta obra, você ainda encontra o próprio conto de Machado de Assis, O Espelho, e a sua versão em teatro, pois eu escrevi para dirigir a peça no final do curso de direção teatral que eu fiz em Brasília, na Faculdade de Artes do Cida de Moraes. Além destas duas novas obras, você pode adquirir e conhecer os outros livros meus. Há romances, poesias, crônicas, roteiro de cinema, são vários gêneros literários. Muito obrigada a todos vocês e o meu abraço. Muito obrigado a nossa amiga Margarida Dumont, que veio nos prestigiar nesse evento. Convidamos agora a nossa outra grande escritora, tem seus livros, suas obras, A Lição dos Bichinhos em Defesa do Manguezal, é uma das obras dela que marcaram. A nossa amiga Vera Maria da Penha. Bate a foto dela.